pesquisa, aliás, antes da gente começar a pesquisa, você virou para mim e falou, olha, eu queria fazer uma pesquisa sobre o entorno aqui de Uberaba, né, porque eu acredito que tenha, né, algo a ser, né, trazido à luz, né, uma proteção, enfim, uma preparação para a vinda do Chico. Com certeza. Foi nesse sentido que a gente iniciou. Isso. Aí, tá, eu não é muito cru ainda, né? Você me convidou, eu trabalharia mais como redator, né? E aí a gente foi pesquisar. E ao longo da pesquisa, eu estava conversando agora com você sobre esse encantamento. O que a gente descobriu, né? Foi muito além, inclusive, né? Foi nesse sentido, mas muito além. A gente descobriu que o Espiritismo no Triângulo é um especial capítulo do cristianismo. Né? É um especial capítulo vinculado diretamente à própria criação, né? À própria vinda do Consolador. Né? Nós descobrimos, né, quantos foram os espíritos ligados ao nascimento do Espiritismo na França, que vieram estar aqui, e mais do que isso, quantos foram os espíritos ligados diretamente ao Cristo, sejam que caminharam com ele, ou sejam que foram responsáveis até pela crucificação e morte, que depois vieram ter aqui, né, para fazer esse renascimento. Exatamente. Né? Porque então eu descobri isso, sabe, Marta, que o que aconteceu aqui no início do século XX, né? É como se fosse, olha, tem um primeiro capítulo que é a vinda do Cristo, né? Depois isso é meio apagado por conta de todo aquele período, né, da Idade Média, né? Aí vem e renasce, né? Vem o Consolador, que é o segundo grande capítulo. Só que isso ainda estava num campo de elite, né? Quando isso renasceu, né? Estava só dentro da elite, seja na França, mesmo quando veio para o Brasil, né? Só na elite cultural. Precisava que isso se tornasse popular, como está no próprio Livro dos Espíritos, que um dia isso aconteceria. Ia ser crença popular. E aí a espiritualidade prepara, né, organiza, planeja para que isso acontecesse. Para que o próprio Kardec fizesse isso. Mas para que ele fizesse isso, era necessário que a terra tivesse arroteada e preparada. E a terra preparada, a terra arroteada, é exatamente o nascimento, a história do triângulo aqui. Exatamente. Da história do Espiritismo aqui no triângulo. Porque, na verdade, quando a gente fala de terra arroteada, a gente está falando de trabalhador. Né? Isso. Nós estamos falando do que Jesus fala, né? Tem uma messe preparada, precisa de quem vai lá. Né? Então, é por isso que quando a gente vai, então, para essa época lá, de 1875 até... Aliás, data de nascimento do São Mariano. Exatamente. Ano de nascimento do São Mariano. De lá, que aí se a gente for pensar, era quando Kardec tinha desencarnado, era quando os contemporâneos estavam começando a se preocupar como que as ideias seriam resguardadas, como que não se perderia, né? Tem esse período lá. É justamente nesse lugar aí que aí aqui começam a chegar aqueles que iriam trabalhar, né? Queriam fazer esse preparo. Aí eles começam a chegar. E eles chegam, e nesse intervalo aí eles vão chegando, né? Santa Maria foi um berço. Santa Maria foi um berço de espíritos, né? Que encarnaram ali e tinham todo esse compromisso. O Espiritismo entra por Uberaba, né, pela elite, Coronel Antônio Cesário, né? Entra por aqui, Frederico Peiró, que também fazia parte da elite. Ele como ciência. Como ciência, como filosofia, nos grupos familiares de estudo. Como homeopatia também, em de teor muito pequeno, mas entra também um pouco. Até chegar ao São Mariano, até chegar a Santa Maria. Né? É porque lá em Santa Maria estava acontecendo
naquele instante, esse outro lugar, né? Que era esse permitir essa comunicação, né? Que aconteceu em alguns lugares do Brasil, né? Que houve uma junção do candomblé, e aí como os negros que trouxeram o candomblé estavam habituados a esse lugar, né? De falar com as outras entidades, com outras dimensões, mas as outras pessoas ainda não, né? Eu acho que a gente podia colocar aí também, apesar de ser ainda pesquisas muito recentes, porque a gente não tem muita informação. Eu acho que os índios também tinham, porque tem através, né, da sua relação com a natureza, dos pajés, eles têm relação também com os espíritos dos antepassados. Acho que teve todo um contexto desse, né? Aqui no Brasil isso foi muito aproveitado. Né? Apesar de, por exemplo, a Igreja Católica ter, de uma certa forma, batido muito forte, né? Quando vai catequizar os índios, tudo, para que isso se rompesse, isso era muito forte dos espíritos que vieram para cá. Eles tinham um compromisso com isso, tão intenso. Então lá havia a singeleza das pessoas que não tinham estudo, mas que viviam. É interessante porque assim, a gente vai lembrar do São Mariano, né, e das pessoas lá de Santa Maria, eles viviam essa relação, e essa relação para eles é algo que deveria ser para nós natural. Eu me lembro do São Mariano. Então, né, o contexto assim, dele, de repente, ele descobrir, né, que aquilo que Kardec escreve como ciência, como filosofia, ele vivia. Eu me lembro, né, lá em Santa Maria, de forma muito intensa. No livro Gestação, O Mundo Novo, salvo engano, ele fala, né, é o livro da psicografia do Evandro, ele fala no livro que antes, né, enquanto jovenzinho ainda, para ele era natural. Falar com os espíritos, né, dialogar, conviver, era algo natural, era algo, né, que todos vivenciavam aquilo. Aí quando as pessoas começaram a se assustar com as pedras voando, com os assovios, com as manifestações, né, é que ele falou, mas tem alguma coisa aí então, né? Aí ele vai buscar na doutrina a explicação disso tudo. Aí quando ele conversa com o Peiró, eu acho muito interessante, assim, porque ele conversa com o Peiró, ele fala, aqueles acontecimentos, é isso, né? Porque ele era uma pessoa que gostava muito de aprender, ele era muito culto, ele era autodidata, né? Então ele tinha interesses, assim, né? De saber, né? De conhecer. E quando eu acredito, fico pensando assim nas conversas, né, do São Mariano com o Peiró, né? Porque o Peiró devia falar para ele, a gente estudou tal questão do livro, aí aconteceu tal coisa, assim, tal, e ele devia fazer, né, essa ligação com o que ele já tinha vivido. E eu fico, às vezes, pensando assim, o seu Luizinho, né, o tio Luizinho, que era o irmão dele, aquelas pessoas simples, né, que iam até ele para perguntar, né, fulano tá sumido, viajou, não mandou notícia, e ele com aquela dupla vista espetacular, né, não, tá bem, eu vi, tô fazendo isso, né, e aquilo era natural. Pra que a internet, né? A notícia era uma coisa assim, né, tá bom. Era natural. Né? Não, olha, eu vi, ele tá bem, tá plantando lá, tá... Né? E a pessoa saía feliz, tá ótimo. Sertão, né? da Bahia. Quer dizer, então assim, se para nós hoje, às vezes, é fenomênico, né? A gente empurrou isso para o sobrenatural, porque, não sei como, mas de um momento na vida da gente, a gente descobriu, nós fomos atropelados, né? Por uma informação de que o que não é da academia não é verdade. Então,
De vez em quando a gente se vê nessa situação. Mas eles eram muito singelos, para eles estava tudo certo. Ô, Marta, me chama muita atenção o quanto a espiritualidade vai preparando e planejando tudo. Porque para que acontecesse esse evento único, né? E que o senhor Moreira fala naquela mensagem do Dr. Edson, ele fala que nunca aconteceu no território brasileiro, olha que nós estamos, né, na parte do Evangelho, algo com tanta intensidade, com tanto amparo do alto. Com certeza, que a gente percebe isso. Que foi o que ocorreu aqui, né, no início do século XX. Mas para que isso acontecesse, para que essa preparação fosse feita para a vinda da luz, como diz o seu Mariano, né, que depois seria o Chico, teve o antes, que foi essa formação étnica. Né? Porque precisava de espíritos que estivessem, de uma certa forma, prontos. Então, mesmo que culturalmente ele não estivesse, em termos de emoção, em termos de psiquismo, ele estava pronto para perceber uma outra vida, ele estava pronto. Eu acho interessante que ele estava pronto até a se submeter, porque quando a gente vai, né, ao relato dos espíritos, que havia os grupos que tinham, né, um grupo assim, quase que a gente pode dizer que é um grupo de candomblé, apesar das informações históricas não estarem ainda, né, tão assim, mas assim, pelo que eles falam, né, um grupo de pessoas negras que cultuavam, né, e que aquele que os liderava, né, quando o São Mariano chega, que ele começa os estudos, ele fala para eles, né, olha, eu vou embora, e de agora para frente, o trabalho de vocês é com ele. Pois é, isso acontece entre um grupo, né, de religião negra, né, e essa transferência se dá tão naturalmente, né, para um branco, né, com uma outra religião, é só num lugar onde a harmonia, né, isso fosse entre as raças, né, fosse algo sui generis. É algo mesmo. Você quebra a raça. Não tem raça. Vem algo. Não tem cor, não tem raça. Fala assim, olha, o que vai ser feito é importante. É a essência. Não importa quais são a forma, tudo, isso aí vai ser secundário, né? E é interessante que depois o São Mariano coloca nas reuniões alguns tipo rituais, né, da Igreja Católica. Por quê? Porque ele precisava também essas outras almas também tivessem, né, se aproximassem. Isso porque ele era tido como ateu, exatamente porque ele não era católico. Justamente. Mas ele não teve o menor pudor, né, no sentido de não pejorativo da palavra, de trazer, né, algo que unisse. E é interessante porque quando ele leva Eurípides, ele ainda não tinha feito esse trabalho. Quando ele leva Eurípides, ainda não havia essa estrutura. Né? Quando ele leva Eurípides, eles ainda estavam nessa coisa da mediunidade lá, entre eles. Né? Ele não tinha se preocupado com esse lugar de conforto, ainda não. Então, e Eurípides era católico. Isso. Então, quer dizer que não era, realmente um pensamento de bem-estar, de conforto, de lugar que você poderia transitar. Mas a ruptura se dava nos contextos do pensamento, geralmente pelos momentos de dor. Né? Porque depois, todos os outros que a gente pega, eles vão pegar São Rufino, vamos lembrar de Zé Mineiro, todos eram espíritos em dois. Em dois. Mas Eurípides não. Eurípides não. Eurípides era pura paixão pelo Evangelho. Pelo Cristo. Pelo Cristo. E ele vai, conhece, descobre, né, que aquela ânsia dele de entender o Evangelho, de estudar a Bíblia, Ele apenas precisou despertar.
Aí quando ele vai, ele descobre que aquilo era importante, necessário, né? E que ele não só deveria estudar o Evangelho, mas ele deveria também levar aquilo como um processo de educação para as pessoas que viviam em Sacramento. Né? Ele vai, encontra-se com o São Mariano, e eu acho interessante assim, que o São Mariano é que principia. Abre o centro, mas ele não abre o culto. Que é o lugar do estudo, o lugar do conhecer o Evangelho, o lugar de se explicar o Cristo, o lugar de se compreender o Cristo. Ele não abre o culto. Ele permite que Eurípides, que era a vertente, né, do processo educacional, que ele o fizesse. Por exemplo, por falar em abrir, né, a gente lembra aqui algo que talvez, talvez não, porque com certeza pouca gente sabe, mas foi aqui, né, talvez o primeiro, a gente não tem essa certeza, o Centro Fé e Amor, né, que foi fundado, né, pelo São Mariano e os companheiros em 1900, foi o primeiro centro, provavelmente, espírita do interior do Brasil. Lembramos que nessa época os grupos eram fechados. E exatamente por isso, e a gente tem quase certeza disso, não pode afirmar com total segurança, mas que foi o primeiro, além de ser o primeiro do interior, foi o primeiro a abrir as portas indistintamente para todos. Porque até então, né, como a gente estava dizendo, eram grupos fechados de estudo, né, pessoas de elite. Existiam outros centros, mas eram grupos que tinham um tempo de vida muito curto. Também. Então, em Rio de Janeiro, na Bahia, a gente tem algumas informações. Mas eram grupos fechados, né, Marcos? Mas tanto fechados e tudo, porque aqui a Constituição deles não dava possibilidade de continuidade. O próprio estatuto já assim previa. Né? Já tinha essa coisa. Agora lá não, lá era algo popular mesmo. Isso, então, abrir as portas é uma grande característica do São Mariano. O São Mariano, a vertente do São Mariano é a vertente do cristianismo nascente, é a vertente da casa do caminho. Se a gente voltar lá no Cristo, a abertura da casa do caminho, né? Aqui, ó. Se lá na época de Jesus, né, a dor que fazia com que as pessoas fossem remetidas, abandonadas, era a lepra, na nossa época, era loucura. Era doença psiquiátrica. Tanto que se a gente for sair do contexto da doutrina, e a gente for mergulhar nos hospitais psiquiátricos do início de 1900 até 1900, era um horror, eram aqueles lugares dos leprosos de antigamente. A pessoa enlouquecia e era jogada lá e abandonada por todos. E essa foi outra vertente, né? Que é o tratamento psiquiátrico. A medicina da época pouco podia fazer, né, em relação às pessoas que padeciam, né, desses problemas psiquiátricos. Freud estava muito no princípio, não existia medicação como existe a ciência hoje, né, como um todo, falando sobre pensamento, sobre ela era nascente, até hoje ela ainda é muito. E ele não tratava apenas com passe, com desobsessão, não, né? Tinham muitos medicamentos, porque a gente vai saber que Bezerra de Menezes, Hahnemann, né, orientava, trabalhava com o São Mariano, trabalhava com Eurípides, e são muitos os medicamentos utilizados a essa época para esse tipo de tratamento. E mais, essa coisa de abrir as portas, o São Mariano abria as portas da própria casa para receber as pessoas que padeciam, né, de loucura. Então, imagina se abrir, né, às vezes eu comento isso com a minha esposa, a gente imagina um cara, né, numa época que o povo queria, assim como o leproso, você queria ver longe, o louco você queria ver longe, né? Tanto que levava e entregava pra ele. Isso, tinha os vários dos leprosos, né? Pega e fala, não, vem cá, você vai ficar na minha casa. E isso também, vários dos companheiros, né? Ali tinham essa prática. E é algo assim, que a gente não só se encanta, mas que marca realmente um capítulo do cristianismo, né? E outra coisa, além disso, as próprias curas, né? Quando a gente pensa assim, vai pensando no contexto da história,
A gente fala assim, ó, Maria Modesto, que abre o Sanatório Espírita de Uberaba, década de 30. ela foi amarrada para Eurípides. Sim. Todos os espíritos, salvo Eurípides, né? Todos padeciam de muita dor. Né? A esposa do Zé Mineiro. O próprio Zé Mineiro tinha uma depressão, né? E o Zé Mineiro tinha uma depressão terrível. A esposa do São Rufino. Então, assim, aí se eu for pensar Rufinópolis, que é o famoso Capão da Onça, né? Se eu for pensar em Alto Porã, você vai fazendo que é o Zé Mineiro, esse lugar, né? Esse entorno. São os primeiros centros espíritas da região. Né? Então, assim, a gente vai encontrando um trabalho de saúde mental, né? De acolhimento, de amor, de tratamento pouco visto. De corpo físico também, porque a homeopatia, todo esse lugar aí que nós ainda vamos descobrir que é a forma correta de a gente tratar, existia lá de forma intensa, magnífica, né? Existia lá de uma forma tão linda, né? Um trabalho muito à frente do tempo, na verdade. E assim, acho interessante que o senhor Mariano, né? Ele gostava de estudar, né? Um contexto difícil para a época dele. Gostar de estudar sem possibilidades. Sem uma formação tão grande. Então ele estudava as plantas, ele estudava medicina prática. Não é só prática não, você lembra lá da biblioteca dele? Então, mas lá a biblioteca é de medicina prática. Sim, mas existia uma enciclopédia também de medicina que era utilizada nas academias lá. Então, assim, ele era, né, era uma coisa, era uma sede de médico saber. Autodidata, farmacêutico autodidata, psicólogo autodidata. Registrador, porque não existia registrador, ele fazia o registro dos nascimentos. A importância da identidade nossa, renascente, para os espíritos, é algo magnífico. Né? Essa coisa dele, você tem um momento que você chegou, né? E eu anotei, eu registrei, isso é um momento importante, você dá valor para isso, né? O valor da encarnação. Todo esse trabalho aí constrói almas. Pra gente lembrar, né? Nessa época não existia registro civil, o pouco que se fazia disso, né, de registro, né, dos nascimentos, era dentro da Igreja Católica, os batistérios, os livros de batismo, né? De vez em quando ia lá pro cartório da cidade, batizava os filhos tudo mas ainda nem existia o registro civil propriamente dito, né? Era só os registros de batismo, não existia, juridicamente não existia isso ainda. E ele fez isso, né? Fez livros, os livros estão lá. Uma letra, aliás, cadê? Aqui, né? Essa letra aqui, ó, é a letra dele. Isso aqui, foto do livro de registro. Tá lá, né? Todos os livros, os nomes, quando nasceu, os pais, né? É algo fantástico. Aliás, é bom a gente olhar isso aqui. Aqui, ó, tem aqui, ó, terapêutica, né? Tem um nome aqui, enfim, dos vários livros de medicina, de farmácia que ele tinha, né? Aqui, né, a gente vê todo o boticário dele aqui, os instrumentos de boticário, né? Os vidrinhos, a maletinha dele de boticário, enfim. Era um cara que no sertão conseguiu reunir conhecimentos e um aspecto, né? Porque o nosso propósito é esse, né? Crescer em conhecimento e moralidade, né? Ele no sertão, onde parecia que não existia nada, ele fez essas duas coisas numa intensidade fantástica. E mais, de forma anônima. Ele conseguiu ser anônimo. Hoje nós estamos falando dele. Esse livro foi escrito, né? Agora, depois de quase 80, né, 70 anos do trabalho desenvolvido lá. E até então, se você falar Senhor Mariano, pouquíssimos sabem quem foi, mesmo aqui, né? Que conhecem o Espiritismo, que estudam. E quando falam, né? E quando citam, às vezes, citam
tudo truncado sobre, né? Era um tio analfabeto de Eurípides, né? E no contexto magnífico dele, de ter convidado Eurípides para a doutrina espírita através de livros. Né? Ele é um livro magnífico do Leon Denis, dificílimo de ler e de entender, que Eurípides, de uma certa forma, come ele numa noite, né? Engole os ensinamentos. Eu fiquei encantado. Depois pergunta para a tia dele, né? Realmente existe? Como é que funciona? É sério, né? E todo aquele contexto que a gente sabe da história que aí as pessoas conhecem. E aí vai se formando um pensar. Vai se formando um pensar. Porque, na verdade, a energia que vai se formando em torno do triângulo é uma energia de acolher o conhecimento, do conhecimento que transforma e cura, né? A nossa mente, a nossa emoção, que nós sabemos que está no Evangelho de Jesus e que o Evangelho de Jesus é muito difícil de ser entendido e que a doutrina espírita traz esse contexto de compreensão. E ela precisava, então, se popularizar. Isso, e é interessante como foi tudo feito, né? Porque o Sr. Mariano, enquanto eles mesmos colocam nesse esteio principal, né? Ele era visitado, acima de tudo, por conta das curas psiquiátricas, né? Isso aconteceu com o Zé Mineiro, isso aconteceu com a esposa do Sr. Rufino e com tantos outros. Se curavam, se tornaram cristãos, espíritas e levavam, não é, as casas, como aconteceu com Rufinópolis, com Alto Porã, com Uberaba, e vários, ou seja, não só no Triângulo, mas no Brasil Central. Então esse trabalho feito ali de formiguinha, né, ao longo de décadas, preparou um ambiente incomum no planeta mesmo. Aqui, quando o Chico chegou em 1959, nós tínhamos, né, aqui nessa região, Triângulo e o entorno, centenas de casas espíritas, creches, sanatórios, todos os sanatórios da região aqui, né, foram criados, né, pela doutrina. Trabalho assistencial, trabalho homeopático. Farmácias. Grupos de estudos. Sim. O tríplice olhar da doutrina espírita estava construído, consolidado. Foi esse o trabalho de Sr. Maria nessa turma. O tripé estava prontinho. Né? Eurípides, Zé Mineiro, Maria Cantora. Né? Os de Uberaba, que era professor Chaves aqui em Uberaba. Que foram sedimentando essa parte mais científica. Sim, a própria Dona Maria Modesto. Que traz e abre o sanatório, mas com um contexto muito de aprendizado. Eurípides em Sacramento, aquele trabalho fabuloso, não só na vertente religiosa, mas acima de tudo na vertente de educação. Então tudo isso preparou um ambiente. Quando o Chico aqui chegou, ele tinha um ambiente já preparadinho, arroteadinho, adubadinho para jogar a semente de vulgarização do espiritismo. E é isso que aconteceu. Porque se ele tivesse, tanto é que ele veio lá, né, de Pedro Leopoldo, mas em qualquer lugar do planeta, isso não aconteceria. O trabalho, hoje, a gente nem percebe. Mas hoje, quando a gente fala de reencarnação, independente da religião, independente, né, de onde você está, a pessoa sabe o que é, e a pessoa, de certa forma, por mais que não acredite, já tem aquilo como, né, será que é, será que não é? Porque, na verdade, o Chico vem em 59, e aí ele vai assim, trazer à tona a realidade dessa possibilidade da comunicação. Mas ele começa a trabalhar em 59, trabalha uma década inteira com as cartas das mães, com os livros mais de leitura mais tranquila, até 70 ele chegar no momento dele poder, né? Já está tão desenhado que estava pronto para poder ir para a grande mídia, né? Porque nessa época, por mais que já nós tenhamos no Brasil inteiro várias casas espíritas,
ainda o Espiritismo era uma religião de elite. Né? Era uma religião de elite. Os próprios livros do Chico, espetaculares, né? Poucas inteligências tinham acesso ao entendimento mais completo desses livros, né? Mas aí esse dogma, né, da reencarnação, da pluralidade das existências, que hoje todos nós, isso não perpassa por todos nós de uma forma ou de outra, né? Hoje está popular. Exatamente. Né? E mal a gente percebe que isso foi trabalhado há muito, preparado há muito, né? Teve um especial capítulo aqui no Triângulo que preparou esse ambiente para, né, vou repetir as palavras do senhor Mariano, para que a luz viesse, que é o Chico, exatamente, e fizesse, né, esse trabalho de popularização, de vulgarização desse dogma da reencarnação, que não tem como, gente, a partir do momento que a gente passa a acreditar, não tem como isso não modificar o ser humano. Eu vou além, né, do dogma da reencarnação. Eu acho que é abrir a porta para entender o Evangelho do Cristo. Acho que o Chico traz, quer dizer, todos eles trouxeram, mas de repente o Chico traz assim uma tradução do Evangelho. Em cada livro, em cada conto, sabe, em cada gesto, né, para que a gente pudesse enxergar Jesus. Né? E aí, Jesus passa a ter uma importância. Mas não tem como chegar a Jesus de verdade sem entender que existe o antes e o depois. Né? Aí ele passa a ter uma importância maior para o espírito reencarnacionista, porque assim, não é o fato de um momento, é o fato de uma eternidade. Isso, é o fato de nessa vida, meu destino vai ser para cá ou para lá. É para a imortalidade. Né? Tipo assim, eu estou criando um laço imortal. E de construção própria. Então a gente não tem coisa mais importante, porque todos os outros laços passaram. Mas o laço que a gente cria com Cristo, ele é o nosso laço de imortalidade. Então é esse processo, né, que é construído por todos esses espíritos. Aí fala assim, por que é que a gente vai ter que interessar pela história? Não é? Porque se a gente não se interessar pela história, nós nos perdemos nas construções internas que não vão ser revistas por nós. O contexto histórico é muito importante. E o contexto histórico desse livro, do que aconteceu aqui, também, né, isso para mim foi muito verdadeiro, é um convite. Né? Olha, você também pode trabalhar para o Cristo. Da forma mais simples, mas você também pode ser um servidor, você também pode receber. O senhor mesmo fala, né, que ninguém trabalha sem receber, não. Você também pode receber 100 por 1. Você também pode fazer parte, não só aqui, no mundo inteiro, mas aqui, né, você tem esse convite perene, constante, intenso. Com com um carinho, uma intensidade de amor e acolhimento que é raro. Raro, exato. Sui generis. Então a gente precisa se encantar pela história, sim. Porque de uma forma ou de outra é a nossa história. O meu encantamento, o que eu descobri com a pesquisa nossa, Marta, para mim é algo, eu não tenho a menor dúvida, né? Eu falo enquanto espírita que sou, que é um divisor de águas em milênios. E por isso que eu tenho tanta vontade, sabe, que as pessoas possam conhecer um pouquinho disso, possam se encantar um pouco com isso, para que isso seja também uma semente transformadora, né? Exatamente. E assim, na verdade, o convite nem é assim, seja espírita, né? Não é assim, ó, se construa. Conheça-se. Como esse ser, né, que tem um mestre, que te mostra o caminho para o seu Criador. Que fala que você pode ser igual a ele. E que te liberta, e que te dá rumo. E aí você acha o seu caminho e vai. Mas se você não tiver raiz, e a história é raiz, então é muito importante a raiz. A história da doutrina, e a história do próprio Evangelho de Jesus. Aqui na nossa região, ela é
algo que merece ser conhecido e vivido. Quantas pessoas, né, que através do Sou Mariano enquanto instrumento foram transformadas, né, nesse psiquismo, nesses problemas mentais, e exatamente por isso se transformaram em servidores do Cristo, né? Você transformador, né, em algo tão sublime, né? Então assim, e é isso que a gente, essa raiz que a gente tem que buscar e perceber. Exatamente, mas se a gente quiser transitar como Eurípides, né, porque o amor nos leva, é bom também. A maioria vai pela dor, mas tem os raros que mas conseguem. Mas há possibilidade, se a gente estuda, mas depois do resgate, o amor também apaga 1 milhão, né, de pecados, né? Muito sofrimento a menor, isso está lá muito bem explicado também no Livro dos Espíritos, no Evangelho. E aí a gente tem esse lugar de gratidão, né? Muita gratidão. De todo esse trabalho para a chegada do Chico. Eu creio, né, que o próprio Chico devia olhar, né, esse alicerce e ficar extasiado, e né? ficar gratificado né, por isso, né? E eu imagino que eles devem até hoje falarem sobre essa beleza de trabalho, né? E esse alicerce que reverberou, né, para que as paredes fossem mensagem tão firmes, né? E que a gente possa hoje estar nesse edifício aí, para espargir o Evangelho do Cristo com tanta perfeição, com tanta beleza, com tanto conforto, e que a gente saiba aproveitar, né? Essa cultura, que é uma cultura para a imortalidade, né? Para uma construção do nosso ser perene. Essa pedra angular, por falar em triângulo, né, está aqui. Do ponto de vista material é esse triângulo, mas do ponto de vista espiritual são as pessoas, são os Pedros, né, de fé sólida e firme, né, tantos Pedros, né, Seu Mariano, Maria Cantora, Zé Mineiro, Tio Luizinho, Maria Modesto, Professor Rufino, são tantos, a gente obviamente peca por esquecer vários deles, mas esse conjunto de Pedros, né, preparou o ambiente para um Pedro, né, bem pedrão que foi o Chico, né, para que a gente tenha a verdadeira igreja do Cristo, né, formada nessa pedra angular.